Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento. O tema é: não pare no meio do caminho. Gênesis capítulo 11, versos 31 e 32, está escrito assim: E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Muitos pregadores já falaram sobre Abrão e sobre como Deus fez com que ele se tornasse o pai da fé. Mas poucas vezes ouvimos falar do pai de Abraão, um homem chamado Terá. A Bíblia diz que Terá saiu da terra de Ur dos Caldeus rumo a Canaã com a sua família, mas que por algum motivo eles pararam em Harã e habitaram ali. Embora o seu destino final fosse a terra de Canaã, ele ficou em Harã até o dia da sua morte. Não pare no meio do caminho. Essa passagem nos ensina que Deus tem um destino traçado para nós. Mas muitas vezes, movidos pelas circunstâncias ou pelas dificuldades, nós paramos em algum lugar, deixando de avançar e de conquistar aquilo que o Senhor reservou para nós. O alvo de Terá era Canaã, o lugar determinado por Deus. Mas ele parou em Harã e ali permaneceu. Por quê? Harã era um lugar fértil e próspero, mas também convidativo para um modo de vida pecaminoso, porque ali habitava um povo que era voltado para a idolatria. Por causa da influência daquelas pessoas, Terá passou a adotar os mesmos costumes e se tornou um homem idólatra e mundano. O pai de Abrão nunca chegou a Canaã, nunca experimentou a vida que Deus tinha para ele. Muitas vezes, irmãos, a sedução e a glória deste mundo vão servir como instrumento para nos tirar dos propósitos de Deus. Muitas pessoas deixam de alcançar o melhor de Deus para suas vidas porque pararam no meio do caminho. Então eu quero que, nesse primeiro momento, você pare e reflita. Qual tem sido o Harã? Qual tem sido o seu Harã? O lugar onde você parou, o lugar onde você abandonou o propósito de Deus. O Senhor te convida hoje a reiniciar a sua caminhada, deixando o pecado e partindo rumo à terra prometida. Deus quer te colocar novamente na rota certa, no lugar onde Ele quer que você esteja, no lugar onde você nunca deveria ter saído, o lugar que é o centro da vontade de Deus. Amém? É a primeira reflexão dessa noite. Não pare no meio do caminho. Você pode ter todas essas mensagens aqui, ó, nesse livro, Recomece a Viver. O link, caso você queira adquirir esse livro, está aí no primeiro comentário desse vídeo ou no comentário fixado aí no Instagram. Amém, meus irmãos? E aí, nesse mesmo link, tem as maneiras de você apoiar esse projeto. Minuto com Deus é um projeto independente, não está ligado a nenhuma igreja, e aquilo que nós recebemos como recursos, nós transformamos em ferramentas para divulgarmos a palavra de Deus, cada dia com mais excelência, em uma quantidade maior de redes. Hoje estamos no YouTube e no Instagram, né? Eu não tenho um equipamento adequado aqui para transmitir também pelo Facebook, mas em breve nós teremos essa condição. E caso você queira ajudar esse projeto, adquira o livro
ou faça a sua contribuição aí das maneiras diversas. Tem o Pix, tem o Apoia-se, temos uma conta jurídica. Esse apoio de vocês é muito importante. Não se esqueça também, você que está chegando aqui nessa transmissão, não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Isso é a maneira mais simples que você tem de nos ajudar. Se for no YouTube, copie o link e compartilha lá com os seus contatos. Aqui no Instagram, você tem um ícone aí para compartilhar também com as pessoas que você gostaria que fossem alcançadas pela palavra de Deus. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Comentários em rede social é o que move a rede social. Uma rede social entende que uma mensagem é relevante e indica ela a outras pessoas se ela tiver muitos comentários. Por isso, não poupe os seus comentários. Coloque o lugar de quem você é, de onde você está falando, coloque o seu pedido de oração e dessa forma você nos ajuda a impulsionar essa mensagem. Amém? Estou muito feliz em estar junto com vocês aqui em mais um culto Minuto com Deus, onde Deus tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permaneça aqui até o final, vai ser uma mensagem breve, mas Deus quer falar com você hoje. Hoje o tema do nosso culto é o poder das nossas escolhas. O poder das nossas escolhas. Portanto, fique aqui. Se você tem algum pedido específico de oração, coloque aqui nos comentários e eu vou orar por você e pela sua família no nome de Jesus. Eu quero, dentro desse tema proposto, irmãos, ler um texto junto com vocês que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias estava desafiando o povo no seguinte sentido: olha, se vocês acham que o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas se vocês acham que é outro aí, que um tal de Baal, então sigam esse Baal. Mas decidam. O que Elias estava dizendo ao povo é o seguinte: vocês precisam decidir. Muitas pessoas têm sido atraídas a Deus através da palavra, através de mensagens, né? Mas elas não se decidem, elas não determinam a sua caminhada com Deus e ficam oscilando entre dois caminhos. Hoje Deus vai confrontar você em relação às suas escolhas. Tem situações que você não pode mais ficar em cima do muro ou ficar indeciso. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. E principalmente em relação às coisas de Deus. Não adianta você achar que acompanhar um culto uma vez por semana, né, ficar parado aqui diante de um celular ou diante de uma TV, como algumas pessoas fazem, e assistir um culto, assistir uma pregação. Não adianta achar que somente isso é sinal de que você está servindo a Deus. Se isso não for acompanhado de uma vida de santidade, de renúncia, de afastamento do pecado, isso é em vão, irmãos. É sinal de que a palavra está entrando por um lado e saindo por outro. O poder das nossas escolhas. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão nos impactar para sempre na nossa vida. Uma coisa é você escolher a roupa que você vai vestir,
Eu estou terminando aqui uma sequência de 3 camisas xadrez, estou aproveitando esse frio. Mas é uma escolha que não vai impactar em nada. Se eu tivesse aqui com uma camisa listrada, uma camisa amarela, de qualquer jeito, isso não impactaria em nada a minha vida. Mas existem escolhas que impactam a nossa vida, não é verdade? A profissão que nós iremos seguir, com quem nós iremos nos aliançar em um casamento, a qual Deus nós vamos servir, o lugar onde nós vamos morar. Tudo isso são escolhas mais impactantes. Em qual igreja nós iremos servir a Deus? Todas essas coisas são importantes. E essas escolhas de um porte maior, elas têm um impacto mais profundo na nossa vida. Por isso elas precisam ser observadas com muito carinho. A maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha. E elas ficam se perguntando se aquela seria a vontade de Deus, ou se é simplesmente a expressão do seu desejo. Nós lemos na palavra de Deus, a palavra do Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos seguir e devemos aceitar. Só que a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão é correta? Como saber se aquela decisão, se aquela escolha que estamos fazendo é a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que nós recebemos de Deus é o silêncio. Você já passou por isso? Eu vou orar aqui. Passei a noite numa vigília. E o que Deus falou? Não, Deus ficou em silêncio. Nós não conseguimos perceber de uma forma específica a resposta de Deus. Por isso eu trouxe essa palavra aqui, que eu creio seja muito importante, né? Eu devo estar falando aí para centenas de pessoas e milhares depois que serão alcançadas quando a mensagem for salva. Pessoas que estão nesse momento passando por um tempo de decisões, de escolhas. Então eu quero falar sobre alguns critérios que nós podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Critérios que devemos adotar quando formos tomar uma decisão, porque as nossas escolhas têm poder. É o tema da mensagem de hoje. O poder das nossas escolhas. Obrigado aos irmãos que estão se tornando membros, os que estão compartilhando a mensagem, os que estão curtindo, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa no nome de Jesus. Amém? E obrigado aos irmãos aqui do Instagram que estão nos acompanhando e que podem compartilhar também, né, essa mensagem aí no seu stories, printa aí, coloca no seu stories, compartilha com seus amigos. Muitas vidas precisam ser alcançadas por essa palavra. Então, irmãos, quais seriam esses critérios na hora de tomar uma decisão? A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se aquilo que nós estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que a Bíblia diz a respeito do assunto. A Bíblia tem respostas. A Bíblia tem respostas. E eu me arrisco a dizer aqui que a Bíblia tem respostas para tudo. Pastor, mas tem umas coisas que não tem na Bíblia. Elas não estão mencionadas aqui de forma específica, mas certamente haverá um princípio relacionado àquele assunto e que pode nortear a sua decisão. Amém? Então, nós precisamos avaliar se aquela decisão está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Tem coisas que estão, assim, escancaradas na Bíblia. Por exemplo,
Ah, o sujeito quer matar alguém. A Bíblia fala sobre isso? Fala. É um dos mandamentos, né? Deus usou a vida de Moisés para escrever assim, ó, não matarás. Então tá lá muito claro. Matar é algo assim, é tirar uma vida. É algo condenado por Deus. A vida é algo assim sagrado para Deus. Mas tem coisas que não estão lá. Tem coisas que não estão na palavra. Então, primeira coisa, pesquise se Deus já falou algo a respeito daquele tema na Bíblia. Isso é uma pesquisa simples e fácil. E caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto, à luz da palavra de Deus, busque ajuda com cristãos mais maduros, pessoas que queiram o seu bem, né? Que tenham temor do Senhor, que tenham sabedoria para te aconselhar de acordo com o que estiver escrito na Bíblia. Não procura gente fracassada em alguma área na qual você queira tomar uma decisão, que essa pessoa pode acabar te jogando para o buraco. Tá? A pessoa, por exemplo, está pensando em se separar do seu marido, da sua esposa, abandonar a sua família. Aí procura um que está no terceiro casamento. Qual que vai ser a resposta dele? Ele vai falar assim, não, isso é fichinha. Você está no primeiro? Não, é tranquilo. Eu já estou no terceiro, estou vivo. Não. Aconselhamento para o seu casamento, para o seu relacionamento, procure pessoas que tenham casamentos sólidos, que venceram batalhas que você está enfrentando, que tenham respostas para te dar, que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro critério, né? E cuidado com interpretações erradas, viu, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. Nós queremos ouvir de Deus, na verdade, a expressão daquilo que nós já decidimos no nosso coração. Queremos que a Bíblia seja adaptada de uma forma conveniente a nós. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a Bíblia ao nosso dispor, temos a palavra ao nosso dispor. Tem aplicativo de celular que tem a Bíblia toda. E temos o Espírito Santo também, que habita no coração daquele que crê em Jesus. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu peguei uma passagem aqui em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Diz assim, olha. Não, antes deixa eu mencionar. Você lembra que em Gênesis 12, Deus chamou Abraão? Em Gênesis 12 é o chamado de Abraão. O que Deus fala para ele? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você um pai de multidões. Lembra que Deus falou isso com ele? Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais. Ou seja, sai do espaço geográfico que você vive, saia da companhia dos seus parentes e saia da casa dos seus pais. Por quê? O povo de Abraão tinham costumes idólatras e Deus queria levantar um povo santo. Então Deus dá essa orientação para ele. O que Abraão deveria fazer? Pegar a sua esposa, seus bens e sair rumo ao caminho que Deus apontasse. Era só isso. Mas olha o que Abraão faz. Em Gênesis 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. Até aqui está tudo certo. Pegou a esposa, porque ninguém deve abandonar a esposa, pegou a esposa, pegou os seus bens, só que no finalzinho da frase diz assim, ó, e Ló foi com ele.
Sabe quem era Ló? Era um sobrinho, era um parente. Ah, pastor, você não gosta de parente? Gosto. Mas para aquela decisão específica, para aquela orientação específica da parte de Deus, era preciso abandonar o parente. Larga o parente para lá. Deixa o parente só para o dia que tiver um churrasco, Abraão. Que tiver uma festa, que tiver uma reunião de família. Mas para isso que eu estou chamando você, não leve ninguém além da sua esposa. Mas Abraão levou Ló com ele. E não deu outra. Ló foi o problema. A presença de Ló foi o primeiro problema que Abraão enfrentou. Se você continuar a ler comigo Gênesis 13, a partir do verso 5, diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Não havia uma terra suficiente para sustentar todos os bens de Abraão e Ló. Eles eram pessoas de posses. Por isso surgiu uma desavença, teve uma briga entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então teve uma discussão, teve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ah, porque as minhas ovelhas vão pastar e aqui, não, aqui eu quero que as minhas pastem, as suas pastam ali. Eu não sei como é que foi a briga, mas houve uma desavença entre eles. Por quê? Porque Abraão não tomou a decisão correta. Abraão não fez a escolha certa. Ele não seguiu a orientação de Deus. Às vezes nós também somos assim. Deus dá uma direção certinha. Vai lá, faz isso, isso e isso. Aí você vai lá, faz isso, isso e isso, e da sua cabeça você faz aquilo. Você quer complementar aquilo que Deus mandou fazer. E aí você acaba metendo os pés pelas mãos, tomando decisões erradas, decisões que muitas vezes vão trazer consequências. Parece algo inofensivo ter levado um sobrinho, né? Não, gostando do meu sobrinho, não quero levar ele para morar comigo. Mas deu problema, tá vendo? Deu problema. E ele teve que se separar do sobrinho. Verso 8 diz assim, olha, então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão estava dizendo assim, olha, o lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. O fato é que nós não podemos mais andar juntos, Ló. Aí o verso 10 diz assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha só, o poder das nossas escolhas. O que Ló fez aqui foi uma escolha pela aparência. Ele escolheu pela aparência. Ele olhou para um lugar que era a Campina Verde do Jordão, viu ela toda irrigada e disse, é para lá que eu vou. Aqui é o lugar que eu quero. Só que no final dessa campina dava nas cidades de Sodoma e Gomorra, que era um lugar totalmente dominado pelo pecado. Isso custou caro para Ló, irmãos. Lembra que Deus destruiu depois Sodoma e Gomorra? E que Ló
fez de tudo para salvar a sua família, salvou suas filhas, mas a mulher dele não foi salva. A mulher dele não conseguiu tirar os olhos do pecado da cidade de Sodoma e Gomorra e foi transformada numa estátua de sal. É o que diz a palavra do Senhor. Então, tem escolhas que nós vamos fazer, muitas vezes baseadas somente na aparência, que vão comprometer a nossa vida espiritual e, consequentemente, a vida dos nossos filhos. Trazendo para um exemplo prático. Às vezes você mora num lugar tranquilo, você tem uma vida agradável, uma vida abençoada, mesmo com poucos recursos, você não ganha muito bem, mas o que ganha dá para pagar as suas despesas. Aí você tem uma proposta para mudar para um grande centro aqui do Brasil, ganhando o triplo do que você ganhava, só que morando numa cidade grande, numa cidade de muitas oportunidades. E aí você só pensa na sua carreira, você não pensa na sua esposa, você não pensa nos seus filhos, e acaba agindo de qualquer maneira e comprometendo a vida espiritual da sua família. Porque quando chegar lá, os seus filhos podem se envolver com coisas que não deveriam. Sua família estava firme na igreja, agora já não está mais. Ah, mas eu estou ganhando muito mais, pastor. Pois é. Qual o custo disso? Quanto custou essa promoção para você? Então, há um poder nas nossas escolhas. As nossas escolhas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e não podem ser movidas pela emoção. Ló, tudo bem, a Campina do Jordão chamou a atenção dele, mas ele deveria ter pesquisado mais. Ele deveria ter ido lá, examinado, perguntado, mas quem mora aqui? E como é que é o estilo de vida aqui? Tem igreja aqui? Quem que vai nos liderar aqui espiritualmente? Estão entendendo? Então, todas as escolhas precisam ser criteriosas se elas envolvem a nossa família, se elas envolvem a nossa vida espiritual. Amém? Eu estou vendo muitos comentários aqui, né, no Instagram, no YouTube, e eu quero agradecer as pessoas que estão contribuindo, né? Obrigado, irmão Manuel Pérez, a paz de Cristo, boa noite, meu irmão. Obrigado, José Arimateia, Aires Guedes, que Deus te abençoe e multiplique na sua vida, meu querido. Tem mais aqui, deixa eu ver. Bom, eu não consegui ler todos aqui, né? Mas eu agradeço a todos que contribuíram aqui. É porque a mensagem, ela aparece, depois ela desaparece. Então, eu falei do primeiro critério para se tomar uma decisão, para se fazer uma escolha. O segundo, que eu quero deixar para você, o segundo critério a ser adotado é a paz em seu coração. Como saber se uma escolha é a correta? O seu coração precisa estar em paz. Só que aqui eu quero acrescentar uma coisa. Deixa eu ler o texto com você. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15. Diz assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Olha que tremenda essa palavra. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Então, uma decisão tomada de forma correta, segundo a vontade de Deus, ela vai trazer um sentimento de paz ao coração, conforme esse texto que eu li aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o juiz diante de uma decisão que você precisa
tomar. Agora, uma coisa que eu quero acrescentar a esse texto é o seguinte: essa paz que vai estar no coração daquele que vai tomar a decisão, uma decisão importante, ela não deve estar somente com quem toma a decisão. Essa paz deve estar com todas as pessoas que estiverem envolvidas na questão em si. Ah, pastor, eu vou tomar uma decisão, eu estou em paz. Mas peraí, quem está envolvido nisso tudo? Ah, minha esposa, meus filhos, a empresa que eu trabalho. Então, consulte essas pessoas se elas também têm paz. Porque às vezes você vai tomar uma decisão, você já determinou o negócio no seu coração. Aí você vai na sua esposa ou no seu esposo e eles podem dizer assim: eu não estou em paz do coração em relação a isso que você está falando. Pronto, irmãos. A paz de Cristo precisa ser o árbitro no coração das pessoas envolvidas e não somente naquele que está tomando a decisão. Uma decisão na qual toda a família será atingida precisa trazer paz ao coração daquele que vai decidir e também ao coração de toda a família. Mas muitas vezes o que nós vemos é uma pessoa fazendo uma escolha totalmente inconsequente, dizendo que ele tem paz no coração, mas o resto da família está sofrendo com aquela decisão. Amém? Eu aconselhei um casal uma vez que eles estavam decididos a se divorciarem. E aí a pergunta era: vocês têm paz no coração para isso? A resposta, né, um magoado com o outro: sim, pastor, nós temos paz no coração. E seus filhos? O que eles acham? Será que eles têm paz no coração? Os filhos pequenos. Graças a Deus, esse casal não se separou. Porque eles entenderam que estariam fazendo uma escolha de forma egoísta, que iria talvez beneficiar a vida deles, que não iria nada, mas só para ficar um longe do outro, mas não estavam pensando em todo o contexto. Então, nós não podemos tomar decisões motivados pela emoção, pela paixão, pelo desejo carnal, porque esses sentimentos, eles podem nos trazer uma falsa paz. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que se nós quisermos sabedoria, devemos pedir a Deus, pois Ele nos dá livremente de boa vontade. Temos que ter sabedoria para tomarmos as nossas decisões, para fazermos as nossas escolhas, pensando que elas trarão benefícios ou consequências para as próximas gerações. As escolhas que fizermos vão influenciar as próximas gerações. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Do verso 2 ao verso 6. Êxodo, capítulo 20, de 2 a 6. Eu sou o Senhor, é Deus falando. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. A partir daqui que eu quero ressaltar com você. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam aos meus mandamentos. Então, o pecado que nós escolhemos, ele pode respingar na vida dos nossos filhos.
Isso não é um demônio que pula de uma família para outra, não. É uma condição. Se eu escolho, se as minhas decisões, as minhas escolhas me levam a ter uma família destruída, desestruturada, os meus filhos não terão o suporte necessário para construírem as suas próprias famílias. E, consequentemente, o mal que acometeu na minha casa pode visitar a casa também do meu filho. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Até quando, pastor? Até a 3ª e 4ª geração. Então, uma decisão errada da sua parte, você que é a coluna espiritual dessa casa, dessa família, vai trazer desgraça, vai trazer o caos para os seus filhos, para as famílias que os seus filhos irão constituir. Você está formando aí, parece que são crianças hoje correndo para lá e para cá, e são crianças, mas um dia serão homens e mulheres que irão estar à frente de famílias. Então, por isso, eles precisam ter uma vida equilibrada, uma família consolidada. Amém? Mas assim como Deus prolonga, né, a maldição por causa das nossas más escolhas, ele atinge muito mais as gerações quando nós o amamos e guardamos os seus mandamentos. A maldição alcança até a 3ª e 4ª geração, ou seja, o filho, o neto e o bisneto. Mas a bênção, ela acompanha até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, os meus pais fizeram escolhas erradas, agora eu estou entendendo tudo. Por que o meu casamento tá desse jeito? Por que a minha vida espiritual é desse jeito? Os meus pais fizeram escolhas erradas. Toda maldição pode ser quebrada. Se alguém um dia escolheu por você, você hoje tem a liberdade e o Espírito Santo está abrindo aqui os seus olhos espirituais para que você tome a decisão certa, para que você faça a escolha correta de servir a Deus, de andar com Ele, de convidar Jesus para entrar dentro do seu coração. E aí a sua vida vai ser reescrita. E as gerações que vierem depois de você serão abençoadas. Se você concorda, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por ter se tornado membro, Carlos Gedeon. Deus abençoe você, meu querido, em nome de Jesus. E a 3ª e última coisa que eu quero mencionar aqui é que todas as nossas escolhas devem glorificar o nome de Deus. As nossas escolhas devem glorificar o nome de Deus. Aquilo que você está pensando em fazer traz glória para o nome do Senhor? Essa decisão aí que você colocou no seu coração, que você pensou tanto essa semana, e você chegou aqui nesse culto querendo respostas. Deus, eu quero uma resposta. Deus está falando com você. Aquilo que você vai fazer vai trazer glória ao nome de Deus? Vai glorificar o nome do Senhor? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está escrito que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Eu coloquei um exemplo aqui, que é a história de Ana. Eu não vou ler aqui, é uma história grande, mas só fazer um breve resumo. Em 1 Samuel, capítulo 1, se você ler lá depois, você vai ver a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, e ela sofria por causa disso. E ela, inclusive, era zombada por Penina, que era outra esposa do seu marido, que tinha filhos. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. Por isso, Ana era uma mulher que sofria. Ana era uma mulher que ia para a igreja, que ficava ali no culto, mas que saía da igreja chorando, sofrendo. Ter filhos era um sonho dela,
uma realização pessoal. Mas houve um momento em que Deus atendeu o pedido dela. O versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1, diz que Ana fez um voto a Deus. Ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu vou dedicá-lo a ti por toda a vida. Então, o sonho de Ana deixou de ser um projeto pessoal e passou a ser uma forma de Deus ser glorificado. Deus precisava de alguém para ser a mãe do profeta Samuel. E essa pessoa era Ana. Mas Deus antes teve que ouvir dela: olha, eu consagro meu filho ao Senhor. Eu consagro meu filho ao Senhor. Essa oração moveu os céus. E Ana recebeu o seu milagre. Então, aquilo que você decidiu no seu coração, aquela escolha que você fez, aquele sonho que você quer realizar, antes de tudo, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Se você tem escolhas importantes para fazer, nesse momento eu te convido a colocar todas as suas dúvidas diante de Deus e pedir que Ele te capacite diante dessa palavra, para que você faça as escolhas certas. Amém? Nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero fazer um apelo aqui também para você que durante toda a sua vida tem feito escolhas erradas. Você andou por caminhos errados, você se afastou de Deus, você andou com pessoas erradas, você consumiu coisas erradas, você fez escolhas que quase destruíram a sua família. E hoje, você caiu de paraquedas aqui nesse culto. Eu quero dizer para você que não foi por acaso. Não foi por acaso que você assistiu a essa mensagem ou a um trecho dessa mensagem. Deus manda dizer para você que ainda é tempo de você fazer escolhas certas. É tempo ainda de você se arrepender de todos os seus erros, de todas as suas iniquidades, de tudo aquilo que tem destruído o seu relacionamento e fazer uma escolha para o bem, uma escolha por Jesus. A palavra do Senhor diz que em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos que receberam Jesus em seu coração, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você acredita em Jesus, a melhor escolha que você faz é convidá-lo para entrar na sua vida. É reconhecer, falar assim, ser sincero diante de Deus, diante de Jesus, dizer: olha, eu só fiz escolha errada. Tem salvação para mim ainda? Tem. Diante do seu arrependimento, diante de você reconhecer que é pecador, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Se você quer fazer isso, meu irmão, esse é o momento. Coloque o seu nome. Eu vou até abaixar aqui os comentários do Instagram. No YouTube eu não preciso fazer isso. Mas coloque o seu nome. Diga assim: eu quero fazer a escolha certa. Eu quero escolher Jesus. Eu escolho Jesus para entrar na minha vida. Faça isso. Deus está te chamando hoje. Deus está querendo fazer parte da sua história. Então, não deixe passar essa oportunidade. Eu sei que tem outras questões para você resolver na sua vida, outras escolhas importantes também, mas a primeira delas, a primeira e melhor escolha que você deve fazer é escolher Jesus. A Hélida escolheu aqui, ó, eu escolho Jesus. A Silvânia também, o Regis, a Lúcia, a Ivone Henke, eu escolhi Jesus, Rodrigo Câmara. Aí agora não dá para ler mais, são muitos comentários, né? Aqui no Instagram.
A Lu Cláudia disse: eu escolho Jesus para entrar na minha vida. A Irene Santos também. Lúcio Filho, eu quero fazer a escolha certa. Amém. Escolha Jesus. Feitosa, eu escolho Jesus. Aline Garcês, eu quero fazer a escolha certa, eu escolho Jesus para entrar na minha vida. Eu já escolhi Jesus Cristo. Tem pessoas que já escolheram. Não tem problema não, pode colocar aqui. Lu Cardoso, eu escolhi Jesus. Regicleia, eu escolho Jesus. Gabi Rodrigues, Claudiana. É isso. Coloque aí. É a primeira e mais importante escolha que nós fazemos na vida, porque as outras serão direcionadas por Ele, pelo Espírito Santo. Você não vai andar no escuro. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos nesse momento diante dessa palavra. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que sempre alcança o nosso coração de uma forma intensa e provoca em nós um confronto. Nos perdoe pelas escolhas erradas que muitas vezes temos feito, desprezando as orientações contidas na tua palavra, o alerta dado pelo Espírito Santo através do nosso cônjuge, através dos nossos pais, através dos nossos líderes espirituais. Fazemos escolhas baseadas nas nossas emoções, no nosso próprio achismo, sem observarmos a tua palavra. Eu quero colocar diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem decisões importantes a tomar nesses próximos dias. Que a paz do Senhor seja o juiz em nosso coração. Que as nossas escolhas nos tragam paz. E não somente nós sejamos alcançados por essa paz, mas todas as pessoas que, de alguma forma, são influenciadas ou atingidas por essa direção que nós vamos seguir. Traga revelação, entendimento dentro da tua palavra, para que fique de uma forma muito clara na nossa mente o que devemos fazer. E que em cada escolha que fizermos, nós possamos glorificar o teu nome. Queremos te honrar através do nosso testemunho, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus que nos ama e que cuida de nós em todos os detalhes. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor todas essas pessoas que escolheram Jesus, que expressaram aqui nos comentários a escolha delas por Jesus. Que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa reescrever a sua história, que o Senhor perdoe o pecado delas, dê a elas uma nova oportunidade, que elas possam caminhar contigo em santidade. Em nome de Jesus, que o inimigo não tenha poder sobre a vida delas, Pai. Que elas sejam revestidas nesse momento, sejam cobertas pelo teu sangue, para a glória do teu nome. Ó Deus, que o inimigo bata em retirada dessa casa, dessa família, porque a presença do teu Espírito Santo, através da palavra, da oração, da santidade, da consagração, será mais forte. Que ela, que essa irmã, que esse irmão possam tomar posse das armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. E sermos vitoriosos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está tomando uma decisão em Cristo pela primeira vez, saiba que há uma festa no céu. Aqui a gente não consegue ouvir, mas a Bíblia diz que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Se tiver uma igreja próxima à sua casa, que ofereça segurança, que esteja alicerçada na palavra, procure a igreja. Procure o líder lá, o pastor, o bispo, fala, pastor, eu aceitei Jesus num culto online e quero servir a Deus.
Se você quiser continuar nos acompanhando aqui, todos os domingos nós temos um culto. E você também é bem-vindo aqui. E além disso, todos os dias, 3 mensagens são postadas aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e se torne membro se quiser apoiar o nosso projeto. Amém? Nós vamos orar encerrando aqui. Coloque aí o seu pedido de oração e certamente Deus está com você nessa batalha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus.